Nesta aula nós vamos falar, prepare-se para liderar. Olá, sou o pastor Jocildo Crispim, departamental de jovens, desbravadores e aventureiros do estado do Piauí. E é bom poder falar com você aqui, principalmente esse grupo seleto de líderes, né? Um versículo da Bíblia que eu gosto demais está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz que aquele que deseja a obra de liderança, deseja uma obra excelente. E, então a Bíblia já deixa claro que exercer essas funções de liderança, seja em qual atividade você vai exercer dentro do corpo de Cristo, da igreja, e de uma forma específica aqui, no nosso caso de aventureiro, é um privilégio, é uma função extremamente honrosa que Deus chamou pessoas, né? E nós somos chamados para ser líderes, né? Olha, mal entrei na igreja, eu fui muito impactado por um livro de liderança. O título desse livro, eu até recomendo, é sobre Neemias, o segredo da liderança eficaz. Isso me levou a estudar profundamente o livro de Neemias e eu gosto de estudar todos os anos esse livro porque ele fala de fato de princípio de liderança. E Neemias foi um homem que realmente aceitou um desafio tremendo, né, de reconstruir uma cidade, a sua cidade. Ele abandonou uma posição de conforto, foi para reconstruir a cidade de Jerusalém. E se você estudar o livro de Neemias, eu passo aqui como uma dica de leitura, como uma orientação para que você possa se aprofundar nessa leitura. Neemias simplesmente pegou uma cidade caída, né, com os muros derrubados, portões queimados, e ele mesmo assim pegou um povo desmotivado, mas ele conseguiu fazer algo poderoso. Ele conseguiu animar o povo e conduzir aquela obra de reconstrução da cidade de Jerusalém. E pessoal, isso são funções que eu e você, às vezes, somos chamados e desafiados por Deus para ser usado por algo especial. Passamos 2 anos aí difíceis de pandemia, onde muitos clubes fecharam, onde muita gente saiu do clube, onde tivemos pessoas que desmotivaram. Graças a Deus estamos recomeçando e agora estamos numa convenção, recomeçando o ano. E aí vem um desafio no nosso coração, de mais uma vez fazer algo diferente. E quem sabe reabrir clubes, reanimar clubes, voltar às atividades. E agora a gente vai mexer num ponto aqui que é de fato um eixo central desse ministério, que é a formação de líderes. E é extremamente importante. Então, é um desafio e é você e eu somos desafiados a liderar, e não somente liderar, mas preparar pessoas para ser líderes, né? Trazendo algumas frases importantes aqui. Essa frase é interessante porque ela diz o seguinte, você pode ler aí na tela, diz: o segmento mais importante da população e da igreja são as crianças. Uma geração apenas separa a igreja da sua extinção. Olha só, pessoal, você vê que estamos, da extinção da igreja, estamos separados por apenas uma geração. Então daí da nossa importância de dar atenção à criança, e agora nós temos um ministério especial que é voltado para a criança, se estendendo também o trabalho para a família, que são os nossos aventureiros. Então vê que nós estamos cuidando de algo muito importante dentro da igreja, que são a nossa classe de aventureiros, que é o nosso clube que envolve meninos, crianças e famílias. E a igreja para continuar saudável, continuar em sua missão, continuar crescendo e cumprindo, precisamos da atenção. E o nosso ministério de aventureiro é para isso, é para cuidar de nossas crianças. Olha só, falando um pouco de dados de liderança, né? Dentro da União Nordeste, né? A União Nordeste hoje, ela tem 687 clubes de aventureiros. Precisamente hoje, no dado do SGC, temos 11.935 aventureiros. Mas quando a gente vai comparar com os líderes, olha só, temos um líder só para cada 48 aventureiros. É um líder investido para cada 3 clubes, né? Aí você pode ver que no cadastro, né, do SGC nós temos aí cadastrado no sistema 47 líderes do Piauí, 59 do Ceará, na Misal lá 56, Missão Nordeste 53, na PE 18, na PEC 18 também. São dados, talvez precisa ser atualizado, mas são dados que nós estamos hoje no SGC. Então, você vê o desafio que temos na formação de líderes. Então, um líder para cada 3 clubes. E onde estão esses líderes, né? A grande maioria desses líderes estão atuando como instrutores. É interessante, porque de fato é um desafio, né? Quem formou-se tem aquele desejo de formar líderes, mas quando você vai analisar o trabalho dentro dos próprios clubes desse líder, nós ficamos surpresos com alguns dados, né? Desses líderes, hoje 36 são regionais e 25 são distritais, cadastrados como líder investido, né? Apenas 12 líderes cadastrados são, sabe o quê? Capelões. Somente líderes investidos, são 3 líderes investidos dentro da União Nordeste
que trabalham diretamente com a rede familiar. Sabe o que a gente percebe um pouco aqui, pessoal? Que mesmo os líderes que estão formados, eles estão distantes do dia a dia do clube, ou do clube e principalmente até dos meninos. E aqui é um desafio para você refletir. Por que a gente tem que formar líderes? Não? Lógico, o lenço é diferente, é uma função honrosa, né? É importante demais fazer a classe, é importante ter a investidura, toda a graduação, mas nós temos que colocar já na nossa cabeça que nós somos formados para líder, para servir e de forma direta aos clubes. Nossa, essa posição especial que, por exemplo, a rede familiar, né, que faz, é o coração do clube de aventureiro, nós temos poucas pessoas que realmente estão ali formada como líder e atuando. Lógico, eu sei que existem pessoas preparadas e outras preparações da vida profissional que ajudam, mas aqui o nosso cartão de líder, ele é específico para formar a gente para servir aos nossos clubes de uma maneira mais qualificada. Os requisitos eles são aprontados, preparados com muito carinho para que o aventureiro possa crescer como líder. Mas nós percebendo algo aqui, né? Estamos distantes. Amigo, temos um grande desafio mesmo, de fato, formar mais líderes, né? Mas muito mais líderes, né? E eu e você aqui, que estamos aqui à frente de alguma forma, exercendo alguma função na direção, nós temos que pegar essa galera toda que está na direção e botar para fazer a classe de líder, para nos qualificar mais, para servir melhor. É uma carência. Inclusive, nos últimos anos, aí nesses 2 anos, tivemos 200 clubes 2.000 aventureiros, eles abandonaram o ministério nesses últimos anos. Cerca de 70 clubes fecharam, só nesse último ano. E sabe qual é o ponto principal? Falta de líderes. A falta de líder realmente é um gargalo e a gente precisa trabalhar, né? E não somente nos capacitar para crescer, mas levar outros a fazer. Então, temos esse detalhe para trabalhar. Quais são a função de um líder, né? 3 razões para a gente cumprir a classe de liderança. Quais razões? Primeiro, inspirar os aventureiros, né? Quando eu demonstro que eu estou crescendo como pessoa, como líder, como eu estou crescendo, eu inspiro outros. Inspiro os meninos, inspiro os pais, inspiro os membros da direção. Eu continuo crescendo, né? Outro objetivo, cuidar melhor de nossos liderados. É uma equipe, né? Então precisamos formar-se e crescer como líder também para a gente aprender a trabalhar melhor com o nosso liderado. E é um plano também de desenvolvimento pessoal. Você cresce como pessoa. Muita coisa que você aprende como líder de aventureiro, ao fazer seu cartão, você aplica para a vida. Na verdade, a sociedade ela é carente de líderes, né? De atitude de liderança, né? Você vê que você que com certeza está numa escola, está num trabalho, participa de algum projeto social ali na sua comunidade, você vê que é carente, a sociedade precisa de líderes. Isso reflete nos nossos clubes. E quando você cresce como pessoa, cresce como líder, exerce as suas habilidades, nossa, você vai atender uma carência enorme do clube, da igreja, da comunidade geral, porque líderes são pessoas que realmente fazem diferença e são extremamente necessários. Você vê hoje a nossa dificuldade às vezes, né? E aqui falando, abrindo o coração para vocês, às vezes como pastor, a gente vai, tem meninos, tem pessoas, tem um público em potencial para formar um clube, mas a gente tem uma dificuldade. Qual a dificuldade? Pessoas preparadas, é um ponto. Outras é pessoa que queira no coração servir, crescer e buscar esse preparo, né? Então hoje é uma posição muito difícil, é uma carência enorme, porque não temos líderes, né? E a nossa preocupação em fazer o cartão de liderança é essa multiplicação para atender, porque a gente não pode viver em função desse problema todo o tempo. Precisamos ter mais líderes, precisamos ter pessoas que estejam preparadas. Por exemplo, um diretor que vai embora, vai uma viagem, e o clube ficar simplesmente fechado porque não tem uma pessoa que vá dar uma continuidade, né? Então essa formação constante de liderança é algo que nossos clubes precisam, né? O clube precisa ser fábrica de líderes. E eu e você temos que ter essa preocupação intencional de estar sempre fabricando novos líderes. E o clube de líder, o requisito, ele está para isso. Está para a gente melhorar o aspecto de liderança dos nossos clubes, porque de fato é uma carência, né? Então, avançando aqui, olha, vivemos um período de transição, né?
Você pode conversar aí com o pessoal do clube de líderes, né, o departamental, do seu campo, né? Mas hoje nós vivemos um período de transição. Hoje você tem um aplicativo, né, que você pode baixar lá, Desbravadoras Aventureiros, esse aplicativo, né, que você vai acompanhar hoje o seu cartão de forma virtual, né? Até um passo a passo aí que você pode seguir, você pode ver com os detalhes, né? E você pode ter o seu sistema de acompanhamento usando apenas um aplicativo, né? Que vai estar os requisitos, você vai fazendo os requisitos, vai postando fotos, vai inserindo no aplicativo. E o regional ele tem acesso, né, a esse aplicativo, ele vai vendo quem tá produzindo, quem está evoluindo. No final ali, quando você terminar ter o seu próprio cartão, simplesmente já está tudo prontinho que o próprio sistema oferece isso. Nós vivemos essa transição virtual. Mas de repente tem alguns aqui, pastor, ainda tem dificuldade, né? Ainda tem um FIIs, tudo bem, né? É um processo, mas a gente já precisa estar pronto, porque o mundo está avançando para essa questão cada vez mais virtual. Então, hoje facilita essas ferramentas de internet, de acompanhamento. Hoje elas vieram para facilitar a nossa vida. Então, não se preocupe, você tem o passo a passo aí para você usar esse aplicativo, tá bom? Beleza? Vamos avançar aqui. Algumas frases importantes de liderança aqui. Olha só essa frase de Ellen White, testemunho para ministro. Aqueles que Deus coloca em posições de responsabilidade nunca devem procurar exaltar a si mesmo, nem chamar a atenção de homens para o trabalho, né? Devem dar toda a glória a Deus. Não devem procurar posição para poderem dominar a herança de Deus, pois somente aqueles que estão sob domínio de Satanás é que farão isso. Vou falar algo aqui para você. A posição de liderança é uma posição de privilégio, né? E às vezes você, de fato, né, é uma posição honrosa, né? Você às vezes é bem tratado, é visto de forma diferente. E aí o líder, ele pode se perder nesse momento. Então você, a gente, como Deus vai chamar, e às vezes ele vai colocar a gente diante de lindos trabalhos, né? Não somente no clube, né? Algumas posições são realmente, não, um diretor do clube, né, um distrital, um regional, alguém que tem um diretor associado, né, secretária do clube, às vezes até o próprio diretor de rede familiar. Às vezes você pertence, alguns são pequenos clubes, né, outros são clubes grandes que dão um certo status. E às vezes essa posição de liderança, independente da função que você ocupa, às vezes ela é almejada e desejada por outros, né? E aí você agora está exercendo essa função. Qual deve ser sua postura? Amigos, tenha humildade. E ao mesmo tempo aquele espírito de que você está ali servindo. Eu sempre penso para mim que as funções que às vezes Deus nos dá em nossas mãos para a gente executar são funções sempre emprestadas. Deus nos está emprestando esse privilégio. Gosto muito de Ellen White também fala que algumas funções Deus poderia ter mandado anjos para fazerem, e com certeza os anjos fariam muito melhor do que a gente, mas Deus não escolheu anjos, escolheu homens como eu e você, e mulheres, para fazer a função de liderança e exercer algo tão especial. Alguns dos líderes, por problemas, e você às vezes tem muita gente, por ser uma posição de frente, algumas pessoas se decepcionam, né? Porque a função de vitrine, a função de liderança, é uma função de muita pedrada. E às vezes a maturidade espiritual, ela vai falar alto nesses momentos das pedradas. Se tivesse uma característica, qual a característica principal de um líder, eu diria o seguinte: seja uma pessoa consagrada. A primeira coisa, pessoal, para você exercer uma boa função de liderança e para você realmente conseguir exercê-la de forma com perseverança, com insistência, com resultados, a coisa que você precisa, não pode falhar, é quebrar seu relacionamento com Deus. Então, falando de um ponto aqui que para mim é o coração, interessante quando a gente vai ler algo sobre liderança e vai falar de algum trabalho, e você às vezes quer ideias novas, quer ideias mirabolantes, né? Você assumir uma função de líder e você quer uma coisa de repente espetacular, fenomenal, criativa. E quando você pega um livro assim de algum líder maduro, alguém que escreveu assim uma coisa para dar um conselho para novos líderes, interessante que quando você começa algumas leituras, eu posso ler aqui, tem um livro que é da área jovem, né? Que é o Ministério Jovem com Propósito, e bem no começo desse livro, foi uma pancada assim em mim, porque
precisava pegar ideias mirabolantes, pegar coisas, novidades tal, para a gente fazer uma dinâmica e aplicar, seja desbravador, aventureiro, jovem. Mas aí vem uma pancada bem no começo, sabe qual é? Que a coisa principal que eu e você precisamos é cuidar de nossa espiritualidade. Nossa, pessoal, e aí vem porque você vai ter problemas. Você vai receber críticas. Isso aqui é humanamente, vivemos num ambiente que não é perfeito. E você vai receber críticas, você vai passar por problemas. Aí qual a sua posição? Se consagre. O líder precisa estar muito perto de Deus. Porque aqui é privilégios, responsabilidades, alegrias também, benefícios, porque a posição de liderança é uma posição honrosa, como já falou. Mas precisa você estar bem com Deus. Então, precisamos de uma liderança consagrada, né? E eu sei que o tempo está avançando aqui, a gente tem pouco tempo. Mas se eu pudesse dizer assim, ó, primeiro ponto aqui, espiritualidade. Outro ponto, você precisa ser formador de novos líderes. A gente precisa multiplicar isso. O bom líder é aquele que consegue fazer com que sua equipe não dependa mais dele. Antigamente a gente, a liderança imatura, imaginava assim, se eu sair o clube enfraquece, se eu sair a rede familiar ela perde ali a alegria. Não, pessoal, nós como líderes temos que se tornar descartáveis. Por quê? Porque um dos nossos papéis como líder é formar pessoas que possam continuar nosso trabalho e talvez até melhor do que a gente, porque o trabalho amadurece. Então, um bom líder, ele precisa ter aquela segurança, ele precisa ter amor, ele precisa ter amor próprio, confiança em Deus. Não, eu vou sair, eu vou ser desnecessário. Isso é maturidade de liderança. Então, para que você faça isso, você tem que formar novos líderes. Porque quando você, por uma necessidade, ou até mesmo porque cumpriu o seu tempo, sair, a alegria é ver que as coisas vão continuar. E às vezes vão até melhorar. Então, seja esse formador. Observe alguém que é dedicado, que tem interesse, que tem habilidade. Aí você vai para uma reunião, chama ele, dá oportunidade para ele liderar pequenas reuniões. Vai inserindo, vai dando a vitrine para ele também. Não tenha ciúme, tenha maturidade, seja líder. Forme novos líderes. Amigos, temos grande desafio no nosso Ministério de Aventureiro, né? E última dica aqui que eu queria falar. Você que é diretor, você que é membro da direção, toda reunião precisava trabalhar pelo menos uma vez o tópico da liderança. E trabalhar o cartão de líder. Faça isso com carinho, cresça com isso. É maravilhoso também, a graduação faz parte, né? Esse crescimento como líder faz parte. Então, partiu investidura. Nosso sonho, né? Não somente para o Piauí, no meu caso, mas sonhando aqui a nível de Nordeste, aí, para você que está já inserido na direção do clube, já motivado para trabalhar esse ano, mas entre aquilo que você colocou como meta, coloca como meta pessoal, trabalhar a questão da liderança. Seja um líder, precisamos multiplicar e muitos nossos líderes investidos, tá bom? E exercer esse privilégio, um lenço diferente, mas um chamado diferente. E repito isso, a formação de um líder é para servir lá, na ponta mesmo, é junto com os meninos, é junto com a família, é nos clubes. Imagine se todo diretor da rede familiar fosse um líder investido, se todo capelão fosse um líder investido, se toda secretária fosse um líder investido, todo diretor associado fosse um líder investido. É um sonho, um projeto, mas vamos juntos cumprir essa missão, tá bom? Deus abençoe, estamos juntos. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Grande desafio é ser líder. Obrigado pelo chamado à liderança de aventureiro. Alguns aqui já são líderes investidos, mas na União Nordeste precisamos crescer em muito, Senhor, o número de líderes. Pedimos essa multiplicação, possamos continuar focados e crescer como pessoas e como líder para continuar servindo esse ministério, em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe.